Frankenstein, capítulo 4. A partir desse dia, a filosofia natural, em particular a química, no sentido mais abrangente do termo, tornou-se quase minha única ocupação. Li com ardor aquelas obras tão cheias de genialidade e discernimento que os pesquisadores modernos escreveram sobre esses assuntos. Assisti às palestras e cultivei o relacionamento com os homens de ciência da universidade, encontrando, mesmo no Sr. Kremper, um grande bom senso e genuína erudição, combinados, é verdade, com uma fisionomia de maneiras repulsivas, mas não por isso menos valiosos. No Sr. Waldman encontrei um verdadeiro amigo. Sua genialidade nunca era tingida de dogmatismos e suas instruções eram passadas com um mar de franqueza e boa índole, eliminando qualquer traço de pedantismo. De mil maneiras, aplainou-me o caminho do conhecimento e tornou claras e fáceis ao meu entendimento as investigações mais abruptas. Minha dedicação era, a princípio, flutuante e incerta. Ganhou força conforme continuava, e logo se tornou tão ardorosa e impaciente que, muitas vezes, quando as estrelas desapareciam à luz da manhã, eu ainda estava ocupado em meu laboratório. Como trabalhava com tamanho vigor, é fácil imaginar que meu progresso também foi rápido. Meu ardor, de fato, espantava os alunos e minha proficiência admirava os mestres. O professor Kremper muitas vezes perguntava com um sorriso astucioso como Cornélio Agripa ia passando, ao passo que o Sr. Waldman expressou a mais sincera satisfação com o meu progresso. 2 anos se findaram dessa maneira, durante os quais não visitei Genebra, envolvido de corpo e alma na busca das novas descobertas que pretendia fazer. Ninguém, a não ser aqueles que as tenham experimentado, pode compreender as seduções da ciência. Em estudos de natureza diversa, alcançamos apenas os limites estabelecidos por nossos antecessores e nada mais há para conhecer. Porém, na pesquisa científica há um alimento contínuo para a descoberta e estupor. Uma mente de capacidade moderada que busca estudar deve, infalivelmente, atingir uma grande proficiência nesse campo. E eu, que continuamente buscava a consecução de um objetivo e estava envolvido apenas nisso, melhorei de modo tão rápido que, ao final de 2 anos, fiz algumas descobertas no aprimoramento de alguns instrumentos químicos, o que me garantiu estima e admiração na universidade. Quando cheguei a esse ponto e já estava tão familiarizado com a teoria e a prática da filosofia natural, a ponto de não mais depender das lições de nenhum professor de Ingolstadt, a residência ali não deixou de ser proveitosa para meus aprimoramentos. Pensei em retornar aos amigos e à cidade natal quando ocorreu um incidente que prolongou minha estada. Um dos fenômenos que atraíram de modo peculiar minha atenção foi a estrutura do corpo humano e, de certo, de qualquer animal dotado de vida. Por isso, muitas vezes perguntei-me de onde procedia o princípio da vida. Era uma pergunta arrojada e considerada sempre um mistério. No entanto, quantas coisas estaríamos prestes a conhecer se a covardia ou o descuido não impedissem nossas pesquisas? Resolvi essas circunstâncias em minha mente e, dali em diante, estabeleci que iria aplicar-me de modo particular àqueles ramos da filosofia natural relacionados à fisiologia. Não fosse estar animado com um entusiasmo quase sobrenatural, minha dedicação a esse estudo resultaria cansativa e quase intolerável. Para analisar as causas da vida, primeiro devemos recorrer à morte. Inteirei-me da ciência da anatomia, mas não foi suficiente. Também deveria observar a decadência natural e a corrupção do corpo humano. Em minha educação, meu pai tomou as maiores preocupações para que eu não me impressionasse com horrores sobrenaturais.
Nem mesmo recordo-me de estremecer com um conto de superstição ou temer a aparição de um espírito. As trevas não tinham efeito sobre minha imaginação, e o adro de uma igreja era para mim tão somente o receptáculo de corpos privados de vida, que, antes fonte de beleza e vigor, tornaram-se alimento para os vermes. Agora eu era levado a analisar a causa e o progresso dessa decadência e forçado a passar dias e noites em jazidos e sepulturas. Minha atenção se voltava para cada um dos objetos mais insuportáveis para a sensibilidade humana. Vi quando a boa forma do homem era degradada e perdida. Contemplei a corrupção da morte que se sucedia às faces rubras da vida. Observei como os vermes herdavam as maravilhas do olho e do cérebro. Demorei-me em examinar e analisar todas as minúcias das relações de causa e efeito exemplificadas na transição da vida para a morte e da morte para a vida, até que, do meio dessas trevas, uma luz subitamente recaiu sobre mim. Uma luz tão brilhante e maravilhosa, embora tão singela, que, enquanto entontecia com a imensidão do panorama que se ilustrava, fui surpreendido pelo fato de que, entre tantos homens de gênio que dedicavam pesquisas à mesma ciência, somente a mim pudesse estar reservada a descoberta de um segredo tão surpreendente. Lembre, não registra a visão de um louco. O que afirma é tão verdadeiro quanto o sol que brilha nos céus. Alguns milagres tornaram isso possível. Contudo, as etapas da descoberta eram nítidas e prováveis. Depois de incríveis dias e noites de trabalho e fadiga, obtive êxito ao descobrir a causa da geração de vida. Mais que isso, tornei-me capaz de animar matéria sem vida. O espanto que primeiramente experimentei diante dessa descoberta logo deu lugar ao deleite e ao êxtase. Depois de muito tempo despendido em um trabalho penoso, atingir de imediato o cume de meus desejos representava a consumação mais gratificante de minha labuta. Esta descoberta, no entanto, era tão grande e esmagadora que todos os passos que a ela progressivamente conduziram foram obliterados e contemplei apenas o resultado. O que fora objeto de estudo e desejo dos homens mais sábios desde a criação do mundo estava agora ao meu alcance. Não que isso tenha se revelado a mim de pronto, como um cenário mágico. A informação que obtivera era mais propensa a dirigir meus esforços tão logo pudesse apontá-los na direção do objeto de minha busca do que a revelar tal objeto já concluído. Vivia o mesmo dilema do árabe que fora enterrado com um cadáver e descobriu uma passagem para a vida, auxiliado tão somente por uma luz fraca e aparentemente ineficaz. Vejo, por sua ansiedade, seu maravilhamento e sua esperança expressos em seus olhos, meu amigo, que esperais ser informado do segredo que conheço. Isso é impossível. Ouça pacientemente até o final da história e perceberá por que sou reservado quanto a esse assunto. Não o conduzirei sem defesas e cheio de ardor, como fui na ocasião, para sua destruição e miséria infalível. Aprenda de mim, se não de meus ensinamentos, ao menos de meus exemplos. Quão perigosa é a aquisição do conhecimento e quão mais feliz é o homem que vê o mundo como sua cidade natal do que aquele que aspira a tornar-se maior do que permite sua natureza. Quando descobri um poder tão assombroso posto em minhas mãos, hesitei por um bom tempo no tocante ao modo pelo qual deveria empregá-lo. Embora possuísse a capacidade de animar, mesmo que tivesse se
de preparar uma compleição para recepcionar tal animação, com todos os meandros de fibras, músculos e veias, ainda restava uma obra de inconcebível dificuldade e labor. No princípio, duvidei se deveria tentar a criação de um ser como eu ou uma organização mais simples, mas minha imaginação estava demasiado exaltada com meu primeiro sucesso para permitir-me duvidar da capacidade de dar vida a um animal tão complexo e maravilhoso quanto o homem. Os materiais de que dispunha não pareciam adequados para uma tarefa tão árdua, mas não duvidei que, ao final, seria bem sucedido. Preparei-me para uma multidão de reveses. Muitas operações poderiam ser insucessivamente frustradas e, por fim, meu trabalho resultaria imperfeito. Contudo, levando em conta os aperfeiçoamentos que a cada dia se dão na ciência e na mecânica, encorajei-me a esperar que minhas tentativas, ao menos, poderiam lançar os fundamentos de um sucesso futuro. Via-me incapaz de considerar a magnitude e a complexidade de meu plano ou elaborar qualquer argumento em relação à sua impraticabilidade. Foi munido de tais sentimentos que comecei a criação de um ser humano. Ainda que as minúcias dos órgãos representassem um grande obstáculo à pressa, resolvi, contrário à minha primeira intenção, criar um ente de estatura gigantesca, ou seja, com aproximadamente 2,5 metros de altura e proporcionalmente grande. Depois de tomar essa decisão e passados alguns meses colecionando e arrumando os materiais, iniciei a empreitada. É difícil conceber a variedade dos sentimentos que me impulsionaram como um furacão no primeiro entusiasmo de sucesso. Vida e morte pareciam para mim fronteiras ideais que deveriam, primeiramente, transpor, despejando uma torrente de luz em nosso mundo sombrio. Uma nova espécie abençoar-me-ia como criador e origem. Muitas personalidades felizes e excelentes deveriam a mim a própria existência. Nenhum pai poderia reivindicar a gratidão de seu filho de maneira tão completa quanto eu reivindicaria a deles. Após essas reflexões, pensei que, se era capaz de animar matéria inerte, poderia, com o decorrer do tempo, embora alguma creia impossível, restabelecer a vida onde a morte aparentemente entregou o corpo à corrupção. Esses pensamentos conferiram-me ânimo enquanto continuava minha tarefa com um ardor ininterrupto. Em virtude dos estudos, meu rosto empalidecera e minha pessoa tornara-se emaciada com o confinamento. Às vezes, na iminência da certeza, falhava. No entanto, ainda me aferrava a expectativa de que no próximo dia ou na próxima hora pudesse vencer. Um segredo que só eu possuía era a esperança a que tinha me dedicado. A lua fitava-me à meia-noite, ao passo que, com avidez incontida e ansiosa, perscrutei a natureza em seus esconderijos. Quem poderá conceber os horrores de minha labuta secreta enquanto estava imerso na profana umidade da tumba ou torturava um animal vivo para animar o barro inanimado? Meus membros agora tremem e meus olhos transbordam como as lembranças, mas então um impulso irresistível e quase desvairado lançou-me adiante. Tinha a impressão de ter perdido a alma ou me afastado de qualquer sensação, a não ser por essa busca. Era, de fato, um transe passageiro que me fazia sentir com grande intensidade, mas tão logo o estímulo antinatural deixou de operar, retornei aos antigos hábitos. Colecionei ossos de jazidos e perturbei com dedos profanos os segredos tremendos da figura humana. Em uma câmara solitária, ou melhor, em uma cela, na parte superior da casa, separada de todos os outros apartamentos por um corredor e uma escadaria,
mantive minha oficina de criação imunda. Meus olhos saltavam das órbitas ao cuidar dos detalhes de minha ocupação. A sala de dissecação e o matadouro forneciam muitos dos meus materiais, e inúmeras vezes minha natureza humana voltou-se com repugnância para a tarefa. Embora ainda instigado por uma avidez que aumentava perpetuamente, tenha conduzido meu trabalho para demasiado perto de sua conclusão. Os meses de verão se passaram enquanto estava assim ocupado, de corpo e alma, nessa atividade. Foi a estação mais bela do ano. Nunca os campos nos deram uma colheita mais abundante ou as vinhas produziram uma safra tão luxuriante. Mas meus olhos estavam insensíveis aos encantos da natureza. E os mesmos sentimentos que me levaram a negligenciar as paisagens ao redor também me fizeram esquecer os amigos distantes, separados por tantos quilômetros que há muito não via. Sabia que meu silêncio os inquietava e recordo-me bem das palavras de meu pai. Sei que enquanto estiver satisfeito consigo, pensará em nós com afeição e que teremos regularmente notícias suas. Deve me perdoar se tomar qualquer interrupção de sua correspondência como prova de que seus outros deveres foram igualmente negligenciados. Sabia bem, portanto, quais eram os sentimentos de meu pai, mas não podia dividir meus pensamentos a respeito da tarefa detestável por si só, mas que irresistivelmente tomara posse de minha imaginação. Desejei, por assim dizer, procrastinar todo relacionamento aos meus sentimentos ou às minhas afeições, até que o grande propósito, que engoliu todos os hábitos de minha natureza, fosse completado. Pensei então que seria justo da parte de meu pai atribuir a negligência de seu filho ao vício ou a alguma falta de minha parte, mas estava convencido agora de que ele tinha razão em conceber que eu não poderia me encontrar de todo livre da culpa. Um ser humano maduro deve sempre preservar a mente calma e pacífica e nunca permitir que a paixão ou o desejo transitório perturbe sua tranquilidade. Não creio que a busca pelo conhecimento seja uma exceção à regra. Se o estudo a que a pessoa se dedica tende a enfraquecer seus afetos e a destruir o gosto pelos prazeres simples, que não admitem mistura alguma, então esse estudo certamente é ilegítimo, ou seja, não condizente com a razão humana. Se essa regra fosse sempre observada, se a nenhum homem fosse permitida qualquer atividade que interfira nas afeições domésticas, a Grécia não teria sido escravizada. César teria poupado seu país. A América teria sido descoberta aos poucos e o Império do México e do Peru não teriam sido destruídos. Esqueci-me, todavia, que estou moralizando a parte mais interessante de minha narrativa, e sua aparência lembra-me de que devo prosseguir. Meu pai não me repreendeu nas cartas e só notou meu silêncio ao perguntar mais detalhadamente sobre minhas ocupações. Inverno, primavera e verão se passaram durante meus trabalhos, mas não assisti à floração ou ao brotar das folhas. Visões que antes costumava me dar um prazer supremo. Tão absorto estava em minha ocupação nas folhas daquele ano, secaram antes que meu trabalho se aproximasse de uma conclusão e agora todos os dias mostravam-me de modo mais claro como tinha sido bem-sucedido. Meu entusiasmo, no entanto, era provado pela aflição e mais parecia algo condenado à escravidão nas minas ou qualquer outro negócio insalubre do que um artista ocupado em sua tarefa favorita. A cada noite eu era oprimido por uma febre baixa e fiquei nervoso em um grau deveras aflitivo. A queda de uma folha assustava-me e afastei-me das criaturas, como se fosse culpado de um crime. Às vezes ficava alarmado com a ruína que
percebia ter me tornado. Somente a energia de meu propósito sustentava-me. Meus trabalhos logo terminariam e acreditava que o exercício e a diversão dispensariam a doença incipiente. Então prometi a mim mesmo ambas as coisas quando minha criação estivesse completa.